aldeia é como agora, só que agora está mais moderna. Os vizinhos vão acabando e a aldeia vai sendo mais bonita, mais moderna. Agora, do princípio, tem muita diferença. De quando eu me criei até agora, muita diferença. Em tudo. Na mocidade não há. Na minha aldeia, assim, no meu tempo, era mocidade grande. Trabalhamos muito e trabalhava a gente muito porque não havia saídas para fora. Estas saídas não havia. Não havia estes obrigatórios dos estudos. Éramos 7 irmãos, 3 fizeram a quarta, 2 a terceira. E eu e outro ficamos na segunda, porque não queríamos estudar. Tinha outra mais nova e outro rapaz já faleceram. 7 estamos duas vivas. E depois era muito trabalho. Os seus pais nasceram aqui? Nasceram, os dois, sim. Eram portugueses. Eram portugueses? Era uma aldeia portuguesa. No campo, trabalhávamos no campo, semear centeio, semear batatas, malhar e chegar e fazer tudo o que era preciso de lavoura. 8 anos ou 9. 8 anos ou 9. No campo. Levávamos, era muito trabalho, tínhamos que ir às cepas, arrancar as cepas, fazer carvão, levávamos para arrancar, escolher a terra para tapar a folha do carvão, que chamávamos a folha, e depois sacar, depois colher, depois trazer para ir levar a Bragança. Com as vacas, com o carro dos bois. Iam com as vacas? Íamos com as vacas. E com tamancos daqui a Bragança, com socos. Muito tempo. Levávamos os sapatos para não nos gastarem, só os punhamos na entrada da cidade, íamos de socos, mas não havia a estrada que havia agora, era terra batida, era a estrada assim mais ruim, agora já não, agora já nem vamos a pé e eu já nem vou de carro, já me custa ir na carreira, já não posso baixar, já não posso subir, mas naquele tempo dançava por a estrada fora, foi por isso que me tolhi. Íamos toda a semana, não havia estas carreiras para ir a Bragança. Mas quando ia com o carro de bois? Numa feira, ou a vender um bitelo, ou a vender porcos, quando era no tempo de matanças, levávamos, carregávamos no carro e íamos a vendê-los a Bragança, e os bitelos a vendê-los a Bragança a pé. Pé, os animais e nós. Tínhamos que nos levantar às 4 da manhã, ou às 5. O meu pai, eu só. E sozinha? E eu só. Já depois já era maiorzinha, 15 anos, 16. E depois não ia eu só, porque iam mais vizinhos. Nas feiras, como ficava longe, a gente aproveitava e juntávamos, olha, vamos à feira, e vai fulano, e vai lá. Então vai a Violinda com eles e já ficávamos nós. Em Bragança achávamos no Toural, era num lugar largo que é o Santo António. Agora já é lá acima para a Câmara, lá para cima, mas antigamente era no Santo António. Vendia-se melhor que agora. Sei, era algum bitelito, nós daqui não vendíamos nada, por aí fora levavam mais, porque ficavam mais perto. Mas aqui semeávamos, era para nós. Era só para aqui? Era só para comermos. Eram as batatas, era só para comer. E eram os pimentos, eram cebolas, era feijão. Estragava-se tudo quando era no tempo deles. Não havia saída, não havia uma carreira para levar as coisas à feira, nem vender. Era só para nós. Só para tínhamos fartura, tínhamos. De pão, depois já não era tanto, porque a gente fazia sementeira e já ficava menos, e o pão já era mais casado. Mas batatas, isso tudo, fartura. O bacalhau só era Natal e agora na Semana Santa, na Sexta Santa, que se comia o bacalhau. Não havia casa que se arranjava o melhor, hein? A casa do tio Mariano sempre se arranjou o melhor porque era pouca família e vinha já dos velhos mais adiantada, pronto, aqueles ricos não, porque não havia. Mas estava mais farta que a nossa, porque éramos muita gente, e como nós havia uma casa que eram 10 irmãos, não podiam arranjar-se bem, pois já era mocidade, fizeram terras e terrenos e trabalharam, já se colhia muito pão, já colhia muito. Nós eles colhiam 1000 e tal, e nós 900 e tal alqueires. Alqueires eram a medida que nós chamamos, eram os alqueires, já era uma colheitita boa, mas para vender não.
porque o meu pai gostava de ter a fartura para as crias, moíamos, enchemos as arcas de farinha, quando era no inverno era muito duro, nevava muito, e as crias tínhamos-las na loja 15 dias. E eram alimentadas com essa... E depois íamos nós chamávamos os carvalhos, esgalhávamos, por aí fora tem mais nomes, eu não sei como chamaram, nós aqui é o carvalho. Esgalhávamos o carvalho ou o negrilho, secava-se as ramas nos galhos e depois ripávamos no inverno para as crias, por umas caldeiras, por uns latos grandes, aquecíamos a água, amoleciam ali depois farinha para os animais. Estavam nas lojas, nós chamávamos as lojas, aqui a loja mercearias, né? Mas nós, as lojas das crias, era a loja, vamos à loja das vacas, a loja dos porcos, ia o pastor Coilas, mas ia outra pessoa da aldeia, o pastor era de fora. A gente pagava ali, no fim do ano, ou o que for, a gente recebia o dinheiro cheio, aquele outro, por as cabeças que tinha. Por as cabeças que tinha que pagar por as cabeças de gado que tinha. E depois, o pastor pago, mas uma pessoa da aldeia, a mim pertencia-me 8 dias, tinha que ir com o pastor. Chamam-nos um azagal. O azagal. O azagal do pastor. Agora toca-me a mim ir com o gado, com o pastor, e ajudar, porque ele só não dominava as 600 cabeças nem 500, ele só. Havia muitos pastores, vinha muita gente a oferecer-se para pastor depois. Não queriam ser pastores, depois já não vieram pastores, foi-se o último, teve muito tempo cá, muitos chamavam-lhe Hermínio, e depois já ficou o povo. Já iam um de uma casa e outro de outra. O azagal, o pastor de uma casa e o azagal de outra. Eu fiz a quarta. A quarta, eu fiz a quarta. Não me dava com os problemas, era mal tabuada. Eu não gostava da tabuada? Não gostava daquilo. Mas os 3 irmãos tinham sabedoria e sabia perder muitas coisas naquele tempo, por não haver estas obrigatórias. Porque agora obrigam a ir a estudarem. E eles, coitados, para ir para fora não havia dinheiro porque não dava. E um ainda foi para a guarda, pronto, lá ganhou a sua vida e faleceu, coitado, bem novo ainda. Mas os outros não. A escola primeiro foi na casa de convívio agora. Na casa ali, chamamos nós a casa da escola, era do povo, fez o povo. Foi o povo que fez? Fez o povo no terreno do povo, aquela. A outra, lá em cima, já fez o Estado. Mas primeiro, nós era naquela. Eu naquela não andei nunca. Naquela escola não andei nunca, não. Agora nem uma nem outra, que não há menino. Não há garotas para ir à escola, é professora. Aqui não houve professor. Não. Era daqui o professor ou vinha não, era de fora. Naquele tempo não havia queixas por bater as professoras. Tinha boa régua e boa vara. Quem não sabia tabuada? E eu não sabia tabuada, depois... E quando entrávamos, cantávamos o hino e rezávamos. Agora o hino já não serve para nada, já é cantado a toda hora, todos os momentos, como outra cantiga bulgária. E naquele tempo não, havia respeito. Entrava-se de pé, rezava-se e cantava-se o hino na escola. E estávamos ali para poder ir, tínhamos frio nos pés, mas a senhora professora dava licença de me aquecer numa braseira. Numa braseirita que tinha, não havia estes aquecimentos. E tínhamos que fazer. Eu nunca me lembro de nada. Pois era pequenina, tinha que andar descalça, não é? Porque naquele tempo, agora já nasce tudo calçado, mas naquele tempo não havia calçados. Sapatos de borracha, havia sapatos de borracha. Bonitos. Não eram de calfe, nem de camurça. Onde estavam? Agora tenho a sapateira cheia nos postos calçados naquele tempo, e onde estavam? Havia uns sapatitos de borracha muito bem feitinhos. As primeiras botas que calcei de calfe, de cabedal, pronto, de sapateiro, já era grandita, já era grande. Só que se aqueles sapatos de borracha comprávamos, o meu pai comprava os sapatos de borracha e usávamos. Eram para as festas os sapatos de borracha. Eram. Fazíamos baile de noite quando era no inverno.
levávamos socos para dançar e não era para salão, era na loja. Era na loja dos animais, barria-se, quando estava barrida, barriam os estrumos para semear, para a sementeira, para fazer... Olha, o tio João ou o tio Manuel tem a loja limpa, vamos para lá. A gaiteira tocar e bailes e dancemos. E fazia miotes, fazia camisolas, fiava, espadava, amassava o linho, tudo isso com a minha mãe. Com a sua mãe? A mãe, com as pessoas mais velhas. Minha mãe ensinava-me. Como é que fazia com o linho? Olha, era muito bonito o linho, mas muito mau de trabalhar. O linho semeava-se Semeava aqui. aqui nas terras, aqui nesta faceira, que era Aqui? mais, era aqui. Junto O ao rio? linho era mais aqui, era. Depois o linho nascia, tinha-se de semear um bocadito junto para sair fino. Se era, saía raro, era muito grosseiro. E era estava mais tascos. Então semeava-se e depois ia-se a mudar-se, tinha ervas. Tinha-se a mudar o linho, como o trigo. Como o trigo, claro. Como o trigo. Depois a regar e isso tudo. Depois arrancava-se, íamos lá arrancá-lo, já como tinha vaga, muito bonito, uma flor muito linda. E depois dava a vaga, íamos lá, arrancávamos e punhamos assim os montinhos juntos, chamávamos nós as morenas. Então encostava-se, fazia-se assim uma coisita roda e aquilo ficava a morenar e ficava ali uns dias. Tinha que ficar ali uns dias, por causa da vaga, a madurar, a semente. Então trazia-se para casa, os feixes, num ripo que eu tenho, pávamos a vaga, punhamos nos montes, atávamos, fazíamos um lago no rio, tirávamos as pedras fora de maneira que ficasse o linho bem arranjadinho, metíamos lá, estava 8 dias no rio, a cozer. Íamos lá, tirávamos umas ripitas, se estavam moles, estava mole isso, já o tirávamos, punhamos a secar, era amassado, depois com uma massa, numa pedra, 4 amassemos aí, eu passava aí no pontão. E depois era espadado, e depois era ripado, depois de espadar, era num cedeiro, num cedeiro era sedar a estopa para um lado e o linho fino para o outro. Então, fiado, e depois era adubado num charilho, fazer a meada, cozê-la, torná-la a adubar e depois trabalhar no tiare. Mas ainda tenho o linho por maçar, tenho o linho fiado, tenho tudo. E gostava? Tenho a massa, tenho a espadela, tenho fiteira, gostava, mas não tecíamos aqui. Havia 2 tecedeiras, mas não trabalhavam mais em mantas, que não no linho, tínhamos que ir afora, mas é bonito o linho. Porque não dava tão bem para o linho como fora havia tecedeiras que teciam. Havia. E agora do linho que havia, dos lençóis que havia, já não se usam. Agora há boas toalhas e boas colchas. Mas os lençóis que havia, agora não se usavam, porque eram muito maus de lavar e era muito mau de acorar aquilo. Agora já são mais finos. Agora metem-se na máquina, os lençóis de linho não se lavavam na máquina, porque tinha que se meter um de cada vez, porque ficavam muito duros, ficavam muito... Para lavar era acorá-los. Os homens usavam as camisas de linho e tudo. Faziam as camisas de linha para os homens. Costureira fazia. Havia aqui uma costureira? Havia, e trabalhava bem. Era. Trabalhava, eram 2, uma não era muito bem, mas a outra trabalhava bem. Da aldeia mesmo. Antigamente era no rio. Era tudo no rio? Era. E havia mais peixes que agora. Barbo, escalo e a boga. A boga em maio não havia estas coisas de licenças nem de nada. Fazíamos uma galga assim, um suco assim, elas não andavam na desova,
até com a saca, a sarapilheira dessas, uma saca, punhamos no fundo com um bastão, barríamos para ver se apanhávamos os peixes. Quando era assim, quando era as mulheres estavam a lavar, olha as boas, tínhamos tanto importava homens como mulheres, não havia, mas eram mais pescadores os homens, as mulheres nunca iam a pescar. E depois comíamos peixes. Não vendiam também? Nós comíamos muitos peixes. E carne comíamos porque matávamos cordeiros, que eram nossos. Carne, quando era, tínhamos jogado, nós tínhamos algumas 60 cabeças e já comíamos. Quando, no tempo da secada, andávamos a cada segundo dia ou cada 2 ou 3, umas muitos em casa e matávamos uma res. Na altura da guerra, recorda-me de comprarmos o açúcar e tudo com senhas. Com senhas. E o pão. Estava racionado, estava tudo racionado. Entregávamos as senhas e depois dávamos o que pertencia meio quilo disto, meio daquilo, meio do outro. Tínhamos taberneiro aqui e ele vendia isso, vendia assim por as senhas, no tempo da guerra. No tempo da guerra, mas foi pouco tempo. Agora de casa, o açúcar e o arroz, o que se comprava não escolhia aqui e tínhamos que comprar isso. Do que havia de casa não havia novidade, porque tínhamos feijão, curávamos o feijão, depois já começaram a semear o grão de bico que não se dava, e depois já começaram a semear-se o grão de bico, também já colhíamos o grão de bico. Nós arvanços, chamámos-los arvanços. Arvanços? Arvanços, É o grão de bico. É o grão de bico. E assim da guerra aqui com a Espanha, não houve nada? Houve ainda 2, 3, 4 homens fugiram para Portugal. Fugiram para Portugal, veio a Guardia Civil para os apanhar, por levar para a morte e depois fugiram para Portugal. Fugiram para aqui. Então lhe tiraram um tiro dali da raia, dali, tiraram um tiro a um, foi a fugir para Portugal, atravessou esse regato que temos aí, que é o que divide os terrenos, o espanhol e o português. E ele avançou por cima das ramelheiras, dos galhos, e ainda lhe tiraram um tiro, ainda lhe apanharam, ainda lhe tiraram um salto da bota. Não lhe apanharam o pé porque não calharam. E depois, queriam passar para aqui. Eles, a guarda, morava aqui, e foram lá e disseram-lhe, passam sim, mas as armas aí. As armas fizeram-las deixar na Espanha. Os nossos portugueses, os portugueses, fizeram deixar as armas na raia e eles vieram para levá-los para que os entregassem à Espanha. Eles vieram a falar com a guarda portuguesa para os entregar na Espanha, para a guarda espanhola, mas os portugueses não nos entregaram. Depois o povo ajudou, andaram fugidos 3 ou 4 anos por os montes. A gente sabia de onde estavam. Nunca ninguém os denunciou, nem nunca ninguém estava em tal sítio. Então, as famílias iam lá levar comida, iam de vez em quando a levar comida e sabíamos aonde estavam. Era uma moça toda, mas sabia. Depois foram para uma aldeia que se chamavam Ableda, fica aqui perto. Foram para lá, para essa aldeia. Um ainda casou lá, era meu primo, o Júlio. E o outro primo era também. E outros 2, depois já houve ordem para passar para a Espanha. Mas passaram muitos trabalhos, muitos desgostos, muitas coisas. Foram esses porque tinham outro regime como nós, agora este Partido Socialista, outro do PPD, outro do PSD, outro e assim, e depois eles diziam que eram comunistas. Eles diziam que eram comunistas, eles não eram comunistas, mas a guarda agarrou lá aquela... Por às vezes eles não falaram, porque às vezes estão a falar, olha que o Ernesto, olha que por falar, depois vieram atrás deles e queriam muito, eu não vi, porque já não andava por aí fora ainda, mas a minha mãe, que Deus haja, ia ao mercado espanhol, a feira espanhola ia a Puebla, e depois havia, agora é tudo de carro, mas havia carreirões, havia talhos, e eles iam por o atalho para adiantar mais para a feira, e ela viu muita coisa. E contávamos
pessoas mortas a tiro e o calhar no meio do mato, no meio de carvalheiras, no meio por os carabineiros. Havia um aqui que era matador. Um espanhol? Um da aldeia espanhola. Agora é espanhol. É. E como é que era a relação? Chamavam-lhe Francisco. Era a Guardia Civil. Era esse o informador dos outros, não nos podia ver, não gramava os outros. E depois foi ele que os denunciou. Andava sardinhas, fugiu dali, como não tinha tanta culpa como os outros, andava à vontade e foi às sardinhas. Andava as sardinhas para a aldeia, ia a Bragança, trazia as sardinhas num burrito e depois vendia-as na aldeia, aqui no povo, ou em bares, pronto, andava as sardinhas. E nós temos um lameiro, chamávamos Labouça, e havia um atalho, não vinha por a estrada, vinha por aquele atalho, e eles estavam lá à espera dele, estavam à espera dele por matar, e depois vinha outro homem com ele e salvou. Foi quem nos salvou. Não denunciou ninguém, nunca houve dizer, pois o Estado ali, não. Até a minha madrinha foi, que Deus haja também, foi com ela a Bragança, quando foi a falar com o governador civil, e disse-lhe que eu levasse lá, que já havia ordem para poder passar. Mas eles não foi assim, ainda foram o governador civil, o governador civil arranjou os documentos legais, como havia de fazer e como não haviam. E depois foram para a Espanha, já moravam lá na sua aldeia. Nunca nos proibiram de passar a fronteira, a nós, nunca nos proibiram de passar a fronteira porque tínhamos terrenos na Espanha e eles aqui em Portugal. Também tinha. O que é que havia à altura, mesmo nós para ir a trabalhá-los, tínhamos que vir a pedir a guarda. Temos que ir, olha, nós vamos a trabalhar para terreno, pronto, para Santa Colomba ou Ribeira Menor, que lhes chamavam os terrenos, ou a Veiga, ou aonde forem. Mas nunca nos proibiram. Houve uma ocasião que tivemos que tirar um passe, como um bilhete de identidade, como uma coisa dessas. Ainda tem isso? Para passar a fronteira. Fizeram-nos tirar isso ainda naquela altura, e nós, para tirar, éramos 7, não podíamos tirar para todos. Então tirou o meu pai, que Deus haja, e uma irmã. Era na Espanha. Era na Espanha. Teríamos para podermos atravessar a fronteira, para poderem, e depois só iam eles, a mais velha e o meu pai, que ia depois a trabalhar para a Espanha, toda a aldeia toda. Mas não podíamos tirar todos o bilhete de identidade. Eu parece-me que ainda tenho fotografia deles e tudo. E os espanhóis estavam proibidos de vir para cá ou podiam vir? Não, estes da aldeia. Aldeias. Agora os de fora não, os de fora tinham que pedir, e mesmo aqui vinham, os de fora sempre pediram a guarda. Havia guarda, às vezes estavam na raia, outras vezes estavam aqui em casa, aqui no quartel, e vinham aqui, pediam, olha, queríamos ir à Espanha a buscar, o que é que não podia trazer nada? Nós aqui nunca usaram as calças de pana, os homens, não podiam usar a roupa de pana, pois, que tinham ido a comprar a pana na Espanha, não podiam. Havia contrabando, e bom, E o quê? de prata, traziam de moeda de Espanha e andaram mas muito tempo. Levava daqui para lá café. O café era mais importante para a Espanha, naquela altura. Assim, as coisitas que eles viam que tinham negócio com aquilo, mas a coisa o contrabando era café. Havia uns louceiros, vinham os louceiros por as aldeias a venderem, e nós tínhamos as borrachas dos sapatos, os chifres dos animais. Tudo isso guardávamos. Os carnições do pão, havia umas coisas pretas que saíam no pão, chamávamos os carnições. E depois vendíamos isso tudo, farrapos velhos, aqueles cobertores velhos que já não usávamos, meias dos homens, cheiotes que fazíamos as combinações de ponto de lã de ovelha, meias de lã de ovelha. Isso tudo compravam os louceiros, chamávamos nós os cacharreiros. Os cacharreiros. Tem o cacharreiro. Íamos a comprar-lhe a louça lá à Espanha. E depois levávamos lixo.
e tínhamos que ir de escondidas. É? Compravam a semente do linho, chamávamos a linhaça. E um guarda, a mulher já estava na Espanha, aqui do outro lado do caborco, e um guarda gritou-lhe e fez a virar de cima. Fez a virar da aldeia, já estava em Espanha. E o guarda gritou, tal, venha para cá para Portugal. E o meu pai disse-lhe, que Deus haja, olha Marinácia, foi contigo, porque comigo não virou. Eu já estava na Espanha e eles não tinham nada que ir a fazer contrabando da Espanha. Não, eles não podiam ter mandado voltar a mulher para trás depois de estar na Espanha. Mas como havia aqueles medos, que nós não podíamos levar nada, tinha sido escondidas. Comprávamos umas malgas, uns caçoilos, porque na nossa criação não era prato, era um prato para quatro. Chamávamos nós umas fontes, agora a fonte é de água, e naquele tempo eram as fontes de barro para comermos nas mesas, e comíamos 4 em cada um. A comida que subjava não era como agora, está limpinha no seu prato, ninguém não comeu, ninguém andou nela. Podes guardar ou numa travessa, onde fica na panela, está limpinha, mas naquele tempo não. Porque era a pousada e aquelas comidas todas, a pousada eram para os pobres que andavam por as portas, os ciganos, a gente, e ao menos eram poucos, muitos. Quando era aqui no São João e nas festas, coitaditos, não faltavam. Pobres por aí fora pedindo um bocado de pão. De longe, daqui não, daqui nunca andou, não, daqui na nossa aldeia nunca andou ninguém assim por a porta. E foi 2 famílias a buscar comida assistência. Era uma casa, chamámos-la assistência. Davam cobertores destes de felpa, ruizitos. E queijo, e vendiam de umas barras de queijo que havia amarelas, que era assim como agora manteiga, que cai agora para vender, e eles ainda foram arroz e massa e isto tudo, vendiam na assistência. Vendiam, davam as pessoas que levavam, por exemplo, um papel do regidor, antes não havia este presidente, era o regidor e cabos de polícia. O regidor era o que mandava mais na aldeia. E naquele tempo era o senhor regidor, vinha um aleijado e ele dava a volta por o povo com ele a pedir. A casa do regidor era cada um. Era a própria casa. Era a sua casa, o do regidor. Agora já é uma casa da junta, mas não é para morar lá o presidente. Havia mordomos, mas esses eram à parte. Os mordomos metiam-se no dia de São Sebastião, no dia 20 de janeiro. Eram os mordomos do povo. Esses eram por conselho. Era por conselho. Tocavas por conselho para ir a limpar temos umas lameiras aí por o rio fora. Tocava, mas não só para aquilo, para tapar as águas, para limpá-los, para uma lameira muito, muito grande. Temos uma ribeira muito bonita. E para fazer os caminhos, não havia estas ajudas da Câmara. Era tudo aldeia. Haviam as valetas, cortavam as valetas, as águas para que não viessem para a aldeia. Isso tudo. E eram os 2 mordomos, tocavam o sino, eles iam, o mordomo e o sino tocava como um fogo. Quando era para o fogo eram mais vezes, não era só uma. Quando era para todo o dia o conselho, tocavam 2. E só era para meio-dia, tocavam só uma. Isso tudo sabias. Juntavam-se os homens. Só os homens. Mulheres não iam, só unicamente que lhe faltasse o marido. Ia lá, ou tinha que pagar o senhor para ir para ela. Olha, depois já, não, depois neste fim, eu também já fui do conselho. Mas no início não era assim, não é? No início era só homens. Não, era tudo homens. Juntavam-se para ir para os coutos, para limpar os coutos, mas era muito trabalho. Tapar as presas, as águas para os arregar, e dava muito trabalho. Isso acontecia quantas vezes por ano? É quando eles queriam, quando entendiam que havia conselho muitas vezes. Havia. E se o senhor fazia mal, tocavam o conselho por castigarem. Então, o senhor ia com as vacas, deixavam comer umas couves a mim, queixava-se o regidor, assim os mordomos, olha, o Manuel, o fulano, o Pedro,
foi para ali, comeu-me aquelas calvas e aquilo tudo. Ah lá, a juntar-se quanto tinha que pagar. O que é que não era dinheiro, era vinho para beberem. Depois, no fim, faziam os trabalhos, vinham à tarde a beber o vinho e a comer. Levavam pão, vinham a casa, levavam pão, o que tinham, o toucinho, o que tinham. E depois bebiam todos juntos. Bebiam aquele vinho das multas, bebiam todos juntos. Era o conselho, bebiam o vinho que tirava das multas. Não havia tribunal, nem havia nada, ninguém ia para tribunal. Eram as pessoas que tinham as suas próprias leis, tinham as suas multas, e depois quem se portava mal, dava o vinho. Então, e iam trabalhar todos, e depois bebiam todos o vinho. Bebiam todos juntos. Bebiam todos juntos por um mesmo copo. Era uma multa boa, então. O mordomo ia, enchia o copo e ia, bebiam assim a roda e pronto. Era dia 20 de janeiro, juntavam o povo, davam umas leuzitas, davam umas pedras para arriscarem, para o senhor e para o Zé Luís. Quem queria fazia 2 riscos, quem queria o senhor era um ou outro, assim, era o povo quem exigia os mordomos. Um homem, um menino, um garoto, pegava nas pedras metia a mão, sacava e dava, e ele, este é para fulano. Como agora os votos. Como os votos, só que nas pedras. Como os votos, é na mesma que os votos agora nas urnas. Um para um lado e outro para o outro, um para o lado e outro. Era ano, de ano em ano. Para estes mordomos que me disse agora, eram 2? Eram 2. E para a igreja são outros 2. E eram outras 2 mordomas para a igreja. Para varrê-la e arrimá-la e arranjá-la para as festas. E havia um sacristão para o padre, para ajudar a missa e tocar a missa quando o padre via-se. Era o regidor. O regidor havia qualquer azargato, qualquer coisa, e o senhor era o regidor. Era tudo a ele. Muitas era com os mordomos do povo. O regidor era ordem que havia, porque havia algum desastre, havia alguma coisa, e o regidor era quem mandava. Era quem acompanhava um aleijadito. Vinha muita gente por aqui, assim, a pedir aleijados, e depois a tinha que ele mandava uma pessoa acompanhá-lo a Guadramil. O regidor mandava uma pessoa acompanhá-lo a Quadrimil, o aleijadito, ou o cego, ou um pobrezito, ou o que for. Cada um tinha os seus. Cada um chegava e trabalhava os seus terrenos. O que é que se o senhor ficasse, por exemplo, para trás, e depois o povo, eu acabo da minha escada, olha filha, vai-lhe ajudar a que o senhor íamos, juntávamos-nos. E não recebia nada? Não. E as malhas eram... Na mesma, havia 2 quadrilhas. Foi como os 2 governos agora, o PSD e o PS. Era na mesma. Até meio-dia fazia-se uma. Depois juntavam-se lá as 2 quadrilhas. Quando era porque nós podemos mais, porque nós somos mais, porque nós somos... E depois já fazia outra malha. Era. Juntava. Até que se acabava, ajudava, mas não era só 2 pessoas. Era metade do povo, por exemplo, ia para uma quadrilha, para um lado, e a outra metade para a outra. Tocava-se o sino, a malha de Olinda. Ela sabia quem era, o senhor já sabia que pertencia àquela, já ia para mim. E depois, acabava-se a minha, era outra quadrilha, tocava-se o sino e a outra... E era o sino quem? Eram os mordomos que tocavam o sino? Ou os donos da malha. Ou os donos da malha. E era só um toque, 2 toques? Os mordomos só tinha a ver com a limpeza? Com o trabalho do povo. Com o trabalho de coutos e de algueiras e disso tudo. Agora nas malhas não. Quando era no feno, cada um chegava o seu, a não ser os dos coutos. Nos coutos iam todos. E o povo todo. E depois tínhamos o boi, que é a casa do touro, deixavam um para o touro. Um couto, uma lameira, ficava para o couto. E a outra era partida, e o povo, os homens iam a chegarem. Estão lá as fotografias daquele lado. Iam a chegá-lo. Nós depois, para outro dia, íamos ajudar a virar, íamos a juntar 2 pessoas ou 3 de cada casa, e depois já trazíamos cada um o seu carro de feno.
dos Coutos. Trazia um carro o meu pai, outro vizinho, outra vez um carro de venho para cada vizinho. Para cada vizinho. Para cada vizinho. E havia muitas crias cada casa. Eram 4 e 5 cabeças das vacas. Sabíamos então por aí. Temos a tala do povo. Nós não comprámos uma vaca se nos fazia falta, porque tínhamos que comprar. Porque só tínhamos 2 ou 3, comprámos outra vez 4, 2 juntas. Lavrávamos com 2 juntas. Havia muita gente que lavrava com 2 juntas e outras só tinha 3. E para irem para os coutos, para pastar estes coutos, só tinha que botar 3 cada vizinho. 3 cada vizinho. Não botava mais, nem que tivesse 4, nem que tivesse 5. Só eram 3 cabeças cada vizinho para estas coutas, para estas laveiras. O senhor só tinha 2. O senhor tinha 2. Pagava para 3, eram 3. Eu tinha 4, metia-me a mim, mas eu tinha que lhe pagar o senhor por me meter a cabeça de gado no couto para comer. Tinha 5, tinham que ficar 3 em casa e 3 iam para o campo. Quando era na cegada, eram 15 dias e a 20 dormiam por lá. Dormiam as vacas e dormiam lá na serra. E iam para lá 2 vizinhos a guardar, 2 pessoas de cada casa, assim uma pessoa de cada casa. Só eu uma, éramos 2. E eu e o senhor dormíamos lá com elas, com as crias, para que não desandassem ou ninguém fosse a roubá-las ou o que for. A que está parida, ia uma pessoa a buscá-la, todas as tardes, a buscar a sua, e a minha, e aquela, e a outra. Trazia as paridas para casa. Para outro dia de por manhã, ia levá-las outra vez à serra. Era muito trabalho. Muito trabalho. Gostava. Era bonito aquele tempo. Porque havia alegria. E agora não. Agora é tristeza. Agora não há alegria. Nem nos novos, nem nos velhos. Já tudo tristinho, tudo. E cantar, agora já não. Agora já não. Mas muito. E as folhas para os animais, e depois era na ponta do milho, toda a gente sabia de onde estava eu. Porquê? Cantava Porque estava cantando as cantigas que me lembravam, uma espanhola, outra portuguesa e outra. Tanto importa em espanhol como em português. Alegres são mais as espanholas. Alegres são mais as espanholas, as portuguesas não eram tão alegres, para bailes. Nós, como gostávamos de dançar, cantávamos as cantigas espanholas. Nós guardávamos o dia santo porque temos o nosso São Sebastião, padroeiro, e o São João. É dia 24 de junho, festa dele. E depois temos o 13 de maio, vinha antes. Antes era a melhor festa a do 13 que a do São João. Mas agora já mudaram a vida e a melhor a do São João, que a do 13. É festa para a aldeia, é na mesma, mas para quem vem de fora não, porque há mais animação pelo São João. É mais quentinho, não, no 13 é frio. No 13 faz um frio que eu sei lá. Havia festa, havia a esmola de São Sebastião, que era bonito, mas que agora dá gente dinheiro. Agora só é dinheiro. Mas naquele tempo era orelheiras, era o peixe, era chouriça, era um salpicão, era esta chouriça, vinha para aqui ou para outro lugar qualquer que estivesse, mas muitas vezes foi aqui, para uns cestos, enchíamos os cestos daquela esmola e depois arrematava. O senhor arrematava tanto, e isto e aquilo e o outro, até que se acabasse a esmola de São Sebastião. O dinheiro era para o São Sebastião, era para a igreja. Era. Mas agora não, agora vão os 2 mordomos da igreja a pedir, quando é para o São Sebastião e para os santitos, para todos, mas antes não era assim. Antes íamos todos os domingos a pedir para as almas e para os santos, uma pessoa por aldeia. Iam porta a porta? A pedir para os santos, e toda a gente dava, e agora não, agora já é por ano, agora já só pedem no dia de São Sebastião, por o ano. Então, e essa festa de São Sebastião tinha uma procissão E a também? festa de São Sebastião, sai o São Sebastião à volta da igreja, por o povo não. Só dá a procissão à volta da igreja. É uma volta pequenina então. O santo leva o mordomo.
São Sebastião, um mordomo, leva o santito, o colo, e dá-se a volta à igreja. E depois tocam os sinos da parte de tarde, só da parte de tarde, junta-se a aldeia e dá o seu dinheiro. Agora é dinheiro, não é esmola, porque já não se matam os porcos, já não se cebam porcos, porque não se pode, há muita bicharada e a gente não pode semear nada, comem tudo, está um cabo de tudo. Tudo, papam tudo, arrancam batatas, arrancam tudo. E a gente aborrece-se e pronto, os pães já não se semeia e foi a vida assim. Deste monte de tudo, semeava-se tudo, e para aquele lado também. Para a faceira não era para o pão, para o centeio não era preciso assim muita coisa. Nós sempre tivemos muita água neste rio. Mas não era para regar os centeios. Não, é para lameiros, é para batatas, é para feijão. É. Era para o linho também? Para o linho. E agora já não se semeia. 13 de maio. Pois era uma festa, vinham uns padres, tínhamos uma missa, saía a procissão, saía Nossa Senhora, Soila. No São João são 5 andoras, ou 6. No 13 é só um. Porque diz que são muitas e as mardomas não nos querem arranjar, porque têm que comprar as flores. Mas saem 5 andoras no São João. Foi. Mas no 13 só sai Nossa Senhora. No 13 só sai a Nossa Senhora. Tem a procissão das velas. Também fazem na véspera do 13 temos a procissão das velas de noite. Antes não havia procissão, não havia. E depois temos então a missa ao meio-dia ou a 1, conforme o padre quiser. Depois há aí um conjunto. Antigamente era um alto-falante. Na nossa vida, na nossa mocidade, não havia estas músicas, nem estas. Não havia isto. Era um alto-falante e vinha o alto-falante. Quando não era gaiteiro. Ainda me lembro de vir gaiteiro para Reis e para Páscoa e para as festas todas. De Remassanas. De Remassanas em Espanha? Sim, e depois já tínhamos um aqui na nossa aldeia. Na aldeia espanhola? E tocava bem. Era? Um artista. Quando não fazíamos baile, andávamos nos jogos de rodas, eram mais as raparigas. Agora, quando nos bailes não se dançava sem rapazes, bom. E uns bailes bons que se faziam. Muitos. Mais que agora. Havia Agora os não. São João. Agora vem conjunto, dois conjuntos para desafiarem, um ou outro, vem música, vem tudo, olha. Não tem toda a piada? Não há baile. Não. Agora só por olhar para a música não vai conseguir. Às vezes olhar para a música, abrir a boca. De inverno eram os reis. Eram os reis. É dia 6 de janeiro. Aqui não era a festa dos reis, era a festa dos rapazes. E aldeias e Natal. Já fazem os reis numa aldeia aqui perto, do Vassal. Também faziam os reis, mas aqui eram muito animados os reis, muito. Havia os caretos, as máscaras, vestiam-se os caretos, tinham-se 2 flandorras, como nós chamávamos, 2 de caretos. 2 enmascarados assim de caretos. Depois havia 2 flandorras, uma roca, uma cesta para a esmola, para que dava os chouriços, e havia muita animação, muito bonita. E como é que era a festa dos caretos? Pois era isso, matavam um bitela, ou matavam cordeiros, eles os que, conforme havia muita mocidade, e depois matavam e faziam a festa eles sós numa casa. Tinham lareira, levavam potes, havia 2 mordomos dos moços, da mocidade, também tinham mordomos, para a festa, mas era a mocidade. E depois juntámos-se nessa casa, faziam uma comida, e depois vestiam-se os caretos, pediam uns chouriços por aldeia e comiam lá eles a vida deles. Só os rapazes, os reis não iam à aldeia. E depois, já ultimamente, começaram a chamar as raparigas, já eram rapazes e raparigas, eles faziam a comida e eles ajudavam e faziam isso tudo. Isso são outras ervas. É a erva de cidreira, para os chás, para o estômago, muita coisa. É a flor da carqueja. Para quê? Do mato, para constipações, para o estômago, para tudo. Há muitos chás, é o té, é o alecrim, também fazemos o chá do alecrim. Não havia o limonete, agora já há limonete, já há planta de limonete, é tudo para chás. É a malva, a flor da malva, só para chás. E há outra para lavar
as feridas, antigamente íamos para os médicos, havia uma ferida, chamávamos lá, a malva também serve para isso, mas há duas, há uma para chás e a outra é para cozer, para aquela água lavar uma ferida que a gente tenha, ou no animal, a erva da quinta que nós chamamos, também é para lavar, é da santagem também é, e é outra erva que... E quem é que conhecia essas ervas todas? Alcária também é chadacho no mato. A alcária é nos matos, onde há fraga, onde há pedra branca, há desse alcária. E vende-se na praça também. E o limonete também se vende na praça. Na praça. Também. E a cidreira também. Já a cidreira e a erva cidreira também se vende. Eu conheço as ervas por a minha mãe. Havia apanha-se a maciela por manhã do São João. Mandávamos a buscá-la todas as manhãs do São João. Antes de dar o sol, despertávamos, tínhamos que ir apanhar a maciela. Porque diz que estava benta. Estava? Benta. Pois, na por manhã do São João. A folha da oliveira diz que é boa para os diabetes. A do freixo, daqueles rebentos que botam os freixos no touro, diz que são boas para diabetes. Olha, é assim, olha, anda muito mal dos intestinos, porque assim, porque anda, olha, a casca da romã também é boa. Há muito remédio para estas coisas. É. Agora sou médico. Tivemos médico na aldeia, muito tempo foi. Depois puseram a carreira e deixou de vir o médico, vinha todas as quartas da semana. Mas tínhamos que ir a buscar os medicamentos a Bragança. O médico vinha, mas depois receitava e tínhamos que ir a Bragança buscar o médico. Naquele tempo fazíamos ginásticas, quando eu me criei, fazíamos ginásticas, não havia isto. Fazia nem lavrei muito com as vacas, lavrei muito. E labrar também gostava de ir a labrar e de andar com as minhas vaquinhas e de tudo. O que não gostava mais era o mais duro, mas tinha que o fazer, era arrancar cepas. Era arrancar cepas, arrancar o touro da burro, tem muita raiz, com o achadão. E depois o que é que faziam com essas cepas? E depois fazíamos o carvão. Era o carvão. Fazíamos o carvão para levar para Bragança a vender para as fábricas, para os fogões, que antes não havia estes fogões elétricos. Já depois de vir para aqui, tive 16 anos em Bragança com o meu marido, e depois de vir para aqui, ainda arranquei uns tratores delas, e boas. Já tinha 30 e tal anos, depois do casar, trabalhava ele numa fábrica, era serralheiro, e depois trabalhou lá e eu fui para o pé dele, para Bragança. Depois reformou o céu, quis vir para aqui, e depois já viemos para aqui. Ou não trabalhava. Trabalhava, vinha-lhe ajudar o meu pai, vinha-lhe ajudar aqui a ele não sabia trabalhar nisto de lavoura, ele não sabia. Mas gostava de vir para aqui, gostou daqui. Ele queria vir para cá porque eu não queria vir e porque eu já sabia para que vinha, para trabalhar. Eu já estava a trabalhar, mas ele quis vir e pois vamos. Trabalhava muito. Depois tinha que trabalhar, porque já não tínhamos vacas, tinha que trabalhar para o senhor ou para quem tinha vacas que me fizesse o meu trabalho. Semear-me as minhas batatas, apanhar-me lenha, eu tinha que trabalhar para quem me ajudava, a mim e o meu. Não gostei de nada. Nem de Bragança, nem do Porto. Vou-lhe contar a história do Porto. Vieram os senhores um casal e disse, mas será cheio, foi nascido aqui. Fui. E criou-se aqui, criei. E nunca saiu já. Já estive em Barcelona, já estive aqui em Lyon, já fui para o Algarve, já estive no Porto, em Lisboa não. Passemos por fora e não entremos a Lisboa. Mas já fui. E não gostou muito do Porto, porque eram de lá, do Porto. E não gostou do Porto, e gostei, que era tão bonito. É bonito o Porto, muito lindo. E então não gostou, gostei, mas para mim não. Porquê? Porque eu fui, vi as coisas, saímos de noite, de tarde, vamos a ver as montras, vamos a ver isto. Aquelas coisas tão lindas, aquilo tudo, mas não via nada meu. Não lhe encontrei graça nenhuma.
venho para aqui, estou em minha casa, olha, veja o que eles são, é meu. Tenho que ir ali arrancar batatas, que são minhas. Tem muita razão, e é verdade. Muito bonito o Porto e Lisboa, e o Algarve, e Faro, muito bonito aquilo tudo, aquela praia, aquilo tudo. Não é meu. E Bragança não era meu, vou lá porque preciso. Vou morar porque tinha que estar, estava lá ela a trabalhar e eu tinha que estar. Vou a Bragança porque preciso. Ou o médico, vou a buscar dinheiro porque nos pode ter em casa, a buscar dinheiro para comprar as coisitas, sei que o ai, não é muito, mas há que ir a buscá-lo porque nos... Antes nos traziam a casa e era melhor. Fui, um passeio, não, fui a ver um sobrinho que tinha lá. Tinha lá uma irmã mais velha e os filhos e o marido. Lá onde? Em Barcelona. Ela saiu daqui para ir para Barcelona. Fui lá 3 vezes. Aqui para Lyon, casou um sobrinho, emigraram, foram para lá trabalhar. E para o Algarve tenho lá a sobrinha, tenho lá uma sobrinha e o marido. E no Porto tenho uma sobrinha e o marido e 2 filhos e uma irmã. Que é que me existe? Está no Porto. Não, nem os velhos, os pais deixavam sair assim para emigrar para fora. Não, mas porquê que não deixavam? Vou dizer, pai, eu vou para Madrid. Já começavam a sair para Madrid daqui, mas ela não queria que fôssemos para sítio nenhum, ela queria nada, que estivéssemos com ela a trabalhar. Mas a sua irmã E era mais bonito ter saído, saíamos. Olha, umas raparigas que saíram estão bem em Madrid. Não. Depois ele queria ir para a França. Quem? O meu marido queria ir para a França. Tínhamos lá um sobrinho dele e para ir, mas eu não. Morreu o meu pai, ficou a minha mãe e mais irmãos, mas eu disse-lhe que não. Que eu queria a minha mãe ao pé de mim. Se vinhamos para a aldeia, que vinha a minha mãe, como veio, e aturei a minha mãe até que faleceu. Emigraram 2 para o Brasil. Para São Paulo, já eram maiores. Um já levou uma filhita, uma menina com 10 anos, e o outro foi solteiro. Quiseram ir para o Brasil, arranjaram pessoas conhecidas, e depois quiseram ir para o Brasil e foram. Primeiro foi um, e depois mandou ir o outro. Foi depois da Guerra de Espanha, sim. Mas ele foi antes do 25 de Abril. Foi antes? Foi, mas ele foi para o Brasil, e a mulher e a filha. Mas ele foi porque tinha lá 2 cunhados, e os cunhados mandaram-no ir para lá. E depois o meu outro mandou ir o mais novo. O mais novo para lá. Vieram-nos a ver, vieram. A sobrinha ainda veio ano passado, saiu de cá o mês de agosto, e este ano vem em julho e agosto. Vem 2 meses porque já está aposentada. O filho quer vir, tem um filho que quer vir para cá trabalhar, porque ele diz que o Brasil está mal. Tenho família no Algarve. Também tem no Algarve? No Algarve, no Brasil, em Barcelona e aqui para Lyon. Temos uma língua própria, temos... Mas uma pessoa só não se lhe encontra graça. Porque tem que ser um a perguntar e o outro a responder. E é assim, porque uma pessoa só não dá. Os velhos não falavam, falo eu mal, que nem espanhol nem português, mas os velhos era só a língua deles. Mira de onde vas, e a onde foste, e a onde vienes. Eu fui a Santa Coloma, o outro foi para a Ribeira Menor, o outro foi para assim. É assim. Mas ali a parte espanhola da aldeia também falava essa língua, não falava? Também falava essa língua, também fala espanhol. Nós falamos espanhol e português. Nem espanhol nem português. Porque não se fala nem espanhol nem português. Mas nós percebemos-os bem, os espanhóis. E eles a nós não... Eles não falam o português como nós falamos o espanhol. Estão a ouvir, mas azeite não dizem como nós. Então como é que dizem? Nem o Porto tampouco não dizem o Porto. No Porto não sei como dizem o espanhol. Estão a ouvir. Nós falávamos português. Não, quem falava em português? Falavam porque tínhamos que ir à escola. E a professora já sabe como era, mas antigamente não era, a escola havia. Mas o meu pai sabia ler, a minha mãe não. Deixavam, mas não estavam ali, porque tinham estas escolas, não havia quem ensinasse o português. E ficavam com o nosso dialeto, como os mirandeses. Trangalandingalandangalandangal. Tienes que me perguntar
alguma coisa que te possa responder, porque senão não sabes. Pergunta em português, tenho que responder em português. E se em espanhol, assim em espanhol. Não é só nos liceus se aprendem as línguas. Eu sei espanhol, português, italiano, francês. Sei a nossa língua, respondo em português, porque eu percebo, não falar bem, não falo bem, sou analfabeta. É o português, é a nossa língua e é o espanhol. Francês não, mas aqui há pessoas que compreendem. Estiveram na França. Sou duas famílias de mulheres, sou duas. É a Maria e a Luísa. E homens são os 2 homens também, não há muitos. Já há muitos anos que temos a luz. Era o presidente, o filho do Américo destacado. Já há muitos anos. Há muitos anos que temos luz. Antes era com petróleo, era com a luz de gás de meia. Por terrenos ia a gente de dia. De noite só era para estarmos em casa. A olhar as crias, a dar-lhe de comer de noite, a dar-lhe assim. Mas tínhamos candeeiros a petróleo. Tínhamos uns candeeiritos a petróleo. Depois botávamos o petróleo e já íamos com a luz do petróleo. Ou com palhas. Fazíamos uns facheiros de palhas. As palhas assim, comprido assim, um facheiro, umas palhas enroscadas. Pegávamos no fogo aquele facheiro de palhas e andávamos por aldeia adiante e corríamos às casas. Nas casas não, porque podia haver fogo, mas as ruas, não havia ruas, assim era tudo lama, se nos traziam os tamancos não podia andar, porque era muita água, era tudo estrumo, porque se botava palha nas ruas. Botava-se palha, botava-se carquejas para fazer estrumos nas terras. Estrumos para sacar depois. Punham-se juntávamos, refervia, aquele estrumo refervia e depois levávamos para as terras. Pois era estrumo para as terras. Porque era muito terreno e o estrumo não dava para todas. Não chegava. Pois, não dava para todas. Tínhamos que comprar os adubos para botar as terras. Foi. Ainda me lembro quando veio, tinha a minha mãe comigo e depois deixei-a na cama e nós fomos a fazer a inauguração, fomos à festa da inauguração, eu e o meu marido. Houve uma festa? Da festa. Depois o presidente de Bragança veio à inauguração, quando a ligou, foram a ligar a cabine, baixaram para baixo e já podem ligar as luzes. E ainda me lembro de ir à casa a ligar a luz da minha mãe, já estava na cama. Foi uma alegria e uma tristeza quando se nos vai embora. Agora já a gente estranha-nos. Já não temos aquele petróleo, temos uma vela. Há uns candeeiritos de pilhas, que eu tenho 2, mas a pilha, se não acendemos, gasta-se na mesma e depois quando precisa, vem uma trovoada, baixamos a luz. Porque quando vem a trovoada pode estragar um fio e baixa a luz e ficamos sem luz. Nós tivemos luz primeiro que as outras aldeias. Os espanhóis já tiveram depois de nós. Não é igual à nossa. A nossa é de uma cor e a deles é de outra. A nossa é mais escura, mais a dar o vermelho. A deles é a dar o mais branco. Bragança era pequenina. Era pequenina. Bragança era o castelo. Bragança só era o castelo. A muralha. Bragança é mesmo dentro do castelo. Está na entrada mesmo, tem o arco, tem lá a Bragança. Era dentro do castelo. A feira era cá para cima. Era o Santo Antônio, era logo aqui para cima. Era pequenina a Bragança. Então já são 90 anos, que andam em 90 anos, já são... Em 90 já os fiz. Agora é melhor. Não há alegria. Alegria, já lhe digo que não há gente tristinha. Porque não há alegria, não há gente, não há aquele convívio que tínhamos antes. O convívio de antigamente acabou. Nós em casa acabávamos de cear, ainda não tínhamos ceado à noite, onde achávamos ceia, o jantar. E já tínhamos a casa cheia. Porque nós acabávamos de comer. A minha mãe pôs-nos as semanas. Uma semana a lavar a louça, eu ia com as vacas. Vinha à noite,
Assim que jantávamos, eu punha-me a lavar a louça na minha semana. Não havia. Depois acabávamos de lavar, arrumava a louça, arrumávamos as coisas e sentava-me a fiar ou a fazer uma meia. E depois a mocidade, como éramos muitos em casa, um tocava realejo, outro guitarra, outra cantava, outra... E já juntávamos todos os dias, havia isto. Da nossa casa para aquela ou da outra, esta noite na nossa casa, amanhã noite era na da outra, mas nós como éramos muitos e depois tudo alegre, íamos para a nossa casa e fazíamos, na outra semana era outra. E era mais alegre, é o que lhe digo eu, mais alegre, uma alegria. Fazíamos um inverno inteiro, todas as noites sem fazer nada mais que baile. Mais que baile. Baile todas as noites, tínhamos um gaiteiro ali, aquilo era uma maravilha. Íamos para o baile todas as noites. Olha se não era alegre. Onde é que era o baile? Agora não. Na loja. Nas lojas? Nas lojas. A gente só ia para a loja, estava limpa. Estava varrida, mas com socos, com tamancos. Com tamancos. E agora não. Juntávamos os espanhóis e os portugueses. Para o baile juntávamos tudo. A minha irmã, a que estava para Barcelona, estava casada com um espanhol. Da aldeia espanhola. Havia muita gente que estava casávamos dali, juntávamos a toda a hora. Quando calhava, eles tinham às vezes, hoje fazemos baile de cima, temos a loja de fulano e íamos para lá, como o gaiteiro ia dali. Aí o gaiteiro era de lá. Lá. E outras vezes cá, juntávamos sempre, mas sempre tudo nos deu bem. Eles mais mal que nós. Eles, os espanhóis, são mais maus que nós. Nós, os portugueses, somos melhores que eles. Eles, poucos, os de cima, nunca nos batimos, nunca houve barulhos uns com os outros, mas sempre há aquela diferença, porque são menos que nós e querem valer mais que nós. Eles riem-se sempre, porque nós metemos-nos com eles. Mas não, nunca houve barulho com eles, com os espanhóis. Agora há muitas lojas limpas, varridas que não há animais, mas não há baile. Não há baile. Não há baile, não. Gaiteiros agora, mas são novos. E são daqui? São. Daqui da aldeia? Há professor em Bragança. Há professor em Bragança. Temos a festa dos gaiteiros. Bom, o Porto, 2 dias, está bem lá. Mas quando avisto o monte, quando avisto o monte ali soa oliveiras, há estas coisas bonitas e vinhas e tudo por fora. É bonito agora que é as amendoeiras floridas, muito lindo. Mas eu gosto mais deste monte preto, que é mais escuro, como eu. Do Rio do Norte, o rio. O nosso rio. É bonito, o nosso rio. Muito lindo. É bonito. O nosso rio é muito bonito. Antes era tudo. Vinha cá, estas searas que havia por aí fora, estas terras, tudo semeado, tudo. Era um encanto. Agora já é tudo preto, já é tudo monte. Que temos? O rio. O rio bonito. Damos para regar, damos para lavar, damos para tudo. E para andar sujas, que andamos todos. Como lhe dizer, carquejas para acender o lume. Sim. A carqueja para acender agora as lareiras. Mas assim como antes, assim para fazer as trumeiras e assim, isso tudo não. Era a cama dos animais. Não havia palha que chegasse, então ficavam também. Era. E os animais e as ruas. E as ruas não estavam pegadas. Era lama. Era só lama. Terra, lama. Era. Água e terra. Queria passar só água nessas. Por isso trazíamos os tamancos. Porque era lama. O meu pai e os irmãos. Mas bem, faziam uns tamancos bonitos. Mas havia muita gente que os sabia fazer. Uns melhor e outros mais mal. Mas os meus irmãos faziam muito bem. Faziam umas soquitas, depois quando era já no último, umas socas para irmos para o baile mais bonitas, com as fitas, com as correias. Íamos mais contentes que eu sei.
Uma vez comprou-me o meu pai umas botas, assim, dessas com cordões, tinham uns gorjetes, também como esses. E depois, era para as festas, de inverno, de verão não, mas de inverno era para as festas. Já era muito. Havia festa aqui na aldeia, em Quadramil, e nós tínhamos lá gente, família, e disse, este ano vai a festa de Quadramil em inverno, era dia 15 de novembro, dia 15. Vai a Violinda, vai a festa para Quadramil. Não havia graxa, não eram engraxados, eram untados com sebo de animal, dos animais. Olha a brilhar. Pus o pé do lume para aquecer o cabedal, pus o pé do lume, uma queimou-se-me toda por um lado assim. Não roubas. E eu deixei-as ficar, estavam todas torradas, estavam um bocado torradas e eu, se lhe digo, já não me deixava ir à festa e eu queria ir à festa. E digo, então não digo nada. Peguei untei-as bem, deixei-as mais brilhando, quando vim para cá já não trazia o cabedal. Já não trazia o bocado de cabedal. Mas se lhe digo, o meu pai já não me deixava ir. E então fui à festa e depois, nada, logo se estragaram por ali, depois molhava. Tinha forro, tinha um forro por dentro, mas depois estragaram-se por ali.